único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Curve as nossas cabeças nesse instante. Agradeçamos ao Senhor por mais essa rica e gloriosa oportunidade. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Criador dos céus e da terra, queremos render graças e louvores ao Teu santo nome. Queremos louvar-Te, Senhor amado, por Tua bondade, por Tua infinita misericórdia. Queremos, Senhor, louvar porque a Tua benignidade dura, Senhor amado, para sempre. Queremos louvar pelo ar que o Senhor nos deu para respirarmos no dia de hoje, de quinta-feira. Senhor amado, queremos louvar-Te, Senhor amado, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Queremos louvar-Te porque o Senhor nos deu mais essa oportunidade. Estamos respirando porque o Senhor é misericordioso, não porque merecemos alguma coisa, não merecemos nada, mas a Tua graça, o Teu favor, Senhor, para conosco é infinito. Senhor amado, queremos mais uma vez louvar e agradecer o Teu santo nome, meu Deus, por esse culto de quinta-feira denominado como culto do ensinamento, culto do pão. Senhor, que a Tua glória, o Teu poder, a Tua presença permaneça em o nosso meio, Senhor Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Podeis assentar. Vamos estar adorando ao nome. Não esqueça, irmãos, que nós estamos no culto de louvor a Deus. Hora de oração é adoração, a hora de louvar é de louvar, é o culto do ensinamento. Então tudo isso nós aprendemos no culto do ensinamento. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Quero convidar a irmã Dora para estar adorando o nome do Senhor com o hino da harpa cristã. Logo depois, aleluia, também na oportunidade, o irmão José, na oportunidade para estar adorando o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Me acompanha aí, 7. Muitos males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim,
Solução é bem segura, oculta Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Cântico de hosana, dá-me ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Agradeço a minha rica Glória a Deus, oportunidade. aleluia, Jesus. Cristo cura sim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento a Maria Igreja com o Pai do Senhor. Amém. Vamos adorar o hino da harpa, psalmista número 5. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Glória a Deus, Amém. aleluia, Jesus. Espírito, Alma e corpo, oferta a ti, Senhor. como Mostra verdadeira renovação de amor. Eu tudo a Deus consagro. Em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Desce fogo santo do céu em tu selar. Espírito divino do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu em tu selar. agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, fiquem de pé nesse instante. Glória a Deus. Abram a Bíblia, toda atenção agora. Abram a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o capítulo de número 5. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. Mateus capítulo de número 5. E Jesus, vendo a multidão,
subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Versículo de número 12, todos nós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Mais uma vez, convido a igreja a estar orando. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu santo nome, bendizemos o Teu santo nome, Senhor amado, por Tua palavra que é fiel e verdadeira. Senhor amado, a palavra bem-aventurada quer dizer feliz. Então felizes são aqueles que são perseguidos, felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles, Senhor amado, que são mansos e humildes de coração. Senhor amado, a Tua palavra diz: alegrai-vos, exultai no Deus poderoso, porque grande é o vosso galardão no céu. E aqui nós estamos, meu Deus, para render graças e louvores ao Teu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Podeis assentar nesse instante. Vamos contribuir, continuar adorando ao nome do Senhor através das nossas contribuições. Sabemos que a manutenção, o mantimento da casa de Deus, ela tem algumas vias para se manter, ou seja, é através da devolução do dízimo, é através das ofertas alçadas. Então você que trouxe algo para contribuir, para depositar nessa noite no gasofilaço, apresente ao Senhor a sua contribuição. Feche os seus olhos. Na sequência estará adorando o nome do Senhor com o hino da harpa cristã, a nossa irmã Ana Clara. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar diante do Senhor, meu Pai, cada contribuinte, cada dizimistas fiéis que o Senhor tem levantado, Senhor amado, nessa obra. Mantenedores, Senhor amado, dizimistas fiéis, que a Tua mão toda poderosa possa continuar abençoando cada celeiro. Repreende o migrador, o devorador, a oruga, o pulgão, o gafanhoto, tudo que vem para devorar. Senhor, ajuda, Senhor Deus, aqueles que não conseguem, Senhor, devolver ao Senhor o que lhe pertence. Que a Tua onipotente mão, Senhor amado, continue sobre este lugar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Saia do seu lugar, você que trouxe alguma contribuição nessa noite. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos continuar louvando a Deus com o hino da harpa de número 8. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Amém. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre de
Vamos orar apresentando a vida do pastor Elvis, que estará pregando a palavra do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar uma vez mais a vida, Senhor, do anjo da igreja, pastor Elvis Sabino, que o Senhor possa usá-lo com poder, autoridade, sabedoria, pois o Senhor designou, o Senhor separou, o Senhor ungiu para ser o nosso pastor. E aqui estamos para ouvir mais uma vez a Tua palavra sendo transmitida através da vida do Teu servo. Usa ele, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, seja para exortar, consolar ou edificar, pois o Pai fugiga e castiga ou chama a atenção do filho que ama. E aqui estamos como filhos, Senhor, não bastardos, mas filhos, Senhor amado, prontos, legítimos, Senhor Deus, para estar diante da Tua soberania e aprender um pouco mais da Tua poderosa palavra, pois a mesma está escrito: o meu povo erra por falta de conhecimento. E aqui estamos, Senhor amado, buscando mais um pouco da Tua palavra. Queremos guardar a Tua palavra em nossos corações, para nós não pecarmos contra o Senhor. Fica conosco, usa o Teu servo uma vez mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda de pé, recebamos o pastor da igreja, pastor Elvis. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Aleluia. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Glória a Deus. Hoje estava programado para falar sobre batismo nas águas. Mas a gente vai estar batizando a irmã Aline. Ela já há muitas semanas pediu para que ela fosse batizada. Só que ela está tomando medicamentos fortes, prescrito pelo médico, e a dosagem é feita 4 horas da tarde. Na semana que passou, o médico aumentou, a dosagem do medicamento. Aí o irmão, o pai dela, veio aqui agora há pouco, o pastor, desde 4h30 da tarde, ela apagou mesmo, não tem como. E ela não fica bem, se acordar ela mesmo assim, ela fica. Então fique tranquilo, volte para sua casa, vai cuidar da sua filha, porque Deus sabe o que ela precisa. Amém? Mas a gente está lendo a Bíblia, orando e jejuando para quê? Para falar da palavra, pela Glória a direção do Deus, Espírito Santo. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 42. Aí amanhã às 3 horas da tarde nós vamos estar aqui para que a gente vá lá no Jordão de Porto Velho, Vai estar batizando a nossa irmã nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória do nome do Senhor. Aquele que quiser ir conosco, 3 horas da tarde, venha para o templo. 3h20 estaremos saindo em direção para lá e vamos encerrar o nosso culto de batismo lá nas margens daquelas águas que o Senhor tem preparado para lavar e remir o corpo dos seus santos para a glória de Deus. Mateus capítulo 21, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo de número 42, está escrito assim: diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra despedaça-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que Jesus falava era deles. Para encerrar o 46, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. Diga amém.
Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Santo, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, esse texto, ele vem ter como título, né? A parábola dos lavradores maus. Os que trabalhavam naquela propriedade eram maus. Aquela terra era uma terra boa, próspera, fértil, mas os trabalhadores não eram bons, não eram boas pessoas. O texto começa no versículo de número 33 e nós vamos discorrer nessa passagem. Está escrito assim: houve ainda, ou seja, contou-lhe ainda outra parábola. Ele disse: houve um homem, existiu um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Então Jesus, ele vai contar uma história por parábola, falando com respeito ao Deus Todo-Poderoso. No primeiro propósito das suas palavras, entende-se que o Senhor Jesus estava falando por parábola aqueles homens, aqueles dois grupos de doutores da época, e ele estava falando do seu povo, a qual o Senhor havia constituído uma terra. Nós, à luz da mesma palavra, sabemos que terra é essa, Canaã, também tida, conhecida como a terra da promessa, que tinha como sinônimo de a terra da promessa, que era o que? Uma terra que manda leite e verte mel, uma terra próspera, uma terra abundante, uma terra que o Senhor falou para Moisés, Moisés falou para Josué, e Josué propagou a mesma mensagem que Moisés a todo o povo. É uma terra larga, Glória a Deus. é uma terra espaçosa, Aleluia. é uma terra que ela é fértil, é uma terra montanhosa, mas nas montanhas tem fertilidade, porque tem águas. Maravilha. É uma terra Deus. de vales, e no vale dos vales tem fertilidade, porque também tem água. É uma terra que Deus disse: quando eu colocar o meu povo nesta terra, eu vou dar corretamente as estações e não vai faltar, condicionando pela fidelidade do seu povo. Maravilha, Deus. Isso, quando vocês plantarem, vocês vão ver que vai produzir, e na estação certa vocês vão colher. Glória a Deus. Os animais, vocês vão ver que os animais vão prosperar. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: e as nações ao redor de vocês andando em sinceridade, retidão e fidelidade, Deus disse: eu vou abater os povos e as nações, se levantando eles contra vocês, eu vou derrubá-los. Então Deus está dizendo: o inimigo vai se levantar contra o meu povo, mas o meu povo não vai estar só na peleja. Glória a Deus. Eu, Senhor, vou estar como capitão da batalha. Nós sabemos quantas e quantas guerras, batalhas, que Israel pelejou e Deus fez com que eles vencessem. Em muitas das batalhas, para mostrar que Deus é fiel para cumprir sua palavra, o que ele fez? Ele mesmo interviu nas situações. Os guerreiros israelenses nem precisaram empunhar as armas, porque Deus mandou o quê? Fogo do céu, Glória a Deus. pedras do céu, das montanhas mandou enxurrada, muita água, e levava os exércitos. Em outros aspectos, os textos do Antigo Testamento diz que Deus, ele soprou um vento, e o vento fazia com que as folhas das árvores próximos do exército inimigo, isso não foi uma só vez que aconteceu, elas sacudiam, e o sacudir, o tabalar daquelas folhas, daquelas palhas, parecia como um estrondo de marcha de um grande exército, como batida de pés de homens, e cascavelar das patas dos cavalos e das éguas. E o exército inimigo, eles mesmos,
buscavam eles próprios para se destruir, e isso fizeram tantas vezes. Houve situação que Deus fez com que a terra ficasse úmida, a ponto dos carros do inimigo não conseguirem ir para frente, e os cavalos atolavam e morriam atolados, e os inimigos fugiam, soltando as suas armas, soltando as fivelas da sua armadura, e muitos morreram no deserto, sem água, sem comida, sem precisar um único soldado israelense brandir uma lança ou uma espada contra o exército inimigo. Promessa de Deus, Deus cumpre, Deus é fiel nas suas palavras. Aleluia! Deus é fiel nas Aleluia, suas promessas. Senhor. Maravilha, glória a Deus. Como também houve situações que os guerreiros israelenses teve que ir para a batalha mesmo, mas Deus fez com que as forças desses guerreiros saltassem, ou seja, ultrapassassem os limites humanos, e eles, em outras palavras, para entender, ficaram como super-humanos, de força, de capacidade e de poder, Aleluia. e venceu o Glória a exército Deus. inimigo, e o nome do Senhor foi glorificado. Então Deus prometeu essa terra, essa bênção, essa segurança, esse livramento ao seu povo. E o texto aqui nos mostra Jesus falando essas mesmas situações, porém agora não claramente, como entendemos aqui agora, por parábolas. Teve um homem que adquiriu uma terra. Você vê que Deus pegou um povo, pegou lá do Egito e levou para a terra que ele mesmo já havia adquirido pelos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão foi o primeiro a comprar uma terra, um pedaço de terra grande em Canaã, chamado Macpelá. E ele passou ao seu filho essa herdade, que o seu filho Isaque, depois, mais tarde, negocia uma outra parte daquele país, compra e paga. E mais tarde ele passa como herança ao seu filho Jacó. Jacó também vai conquistar outra parte da terra, e nós conhecemos como terra de Canaã. A Canaã prometida a Abraão. Sai-te da tua praia, vá para uma terra que eu hei de te mostrar. Glória a Terra Deus. ampla, espaçosa, fértil, terra que mana leite e mel, e farei de ti uma grande nação, e o teu povo habitará nessa terra, e eu serei muralha de segurança e proteção a este povo. E esse povo nós conhecemos como o povo que é chamado pelo nome do Senhor, o povo de Deus. E Jesus disse: um homem comprou uma terra, e ele fez o que com essa terra? Ele fez balada, ou seja, vala. É como se a terra fosse o altar, e o comprador veio e fez uma vala, não muito fundo, uma vala de proteção e de marca também marcada, com uma cerca de território e de proteção também, para que inimigos, se vier, tenham grande dificuldade para poder chegar até a terra. As feras, bestas do campo, feras selvagens, também encontram dificuldade. E quando se fala desse negócio, ele diz: e construiu nela um lagar. Olha só, ele construiu um lagar e ele ficou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Ele fez o quê? Ele construiu nela um lagar. Se ele construiu um lagar, é porque foi feito antes o plantio de videiras. E quando ele viu que agora vai, ele disse: agora vamos lavrar uma pedra grande, e nós vamos fazer nessa pedra um lagar. Pedra grande, retangular, às vezes redonda, mas bem grande, mais ou menos desse tamanho do púlpito também. Escavavam, faziam um suco na brecha, e ela era meio inclinada para que, quando jogasse os cachos de uva, as donzelas vinham, subiam no lagar e esmagar as uvas com os pés, e o suco, o mosto, ia escorrer lá numa brechinha, com um caninho, caía os recipientes. Ou seja, ele disse: essa terra vai produzir. Tudo indica, olha aí, as videiras estão crescendo, estão formando barreiras,
Então vamos imediatamente preparar a pedra para o lagar. O lagar é um lugar de espremer uvas, de extrair vinho. E esse homem disse, e Jesus disse que ele construiu e deu certo. E ele disse assim, e essa propriedade foi próspera, foi abundante. Aleluia. Deu certo. Ele está falando de quê? Da terra da promessa, da cidade de Jerusalém, Glória a da Deus. cidade de Betel também. Ele está falando dos pontos principais da nação, fértil, próspero, abençoadíssimo. Mas ele teve que se ausentar. Isso quando ele comprou e preparou tudo, ele não ficou, ele teve que ir para uma terra distante. Mas ele resolveu arrendar essa terra a trabalhadores. E o versículo 34 está escrito assim: e chegando o tempo dos frutos, o dono enviou os seus servos. Ele enviou os seus servos. E os lavradores, aos lavradores para receber os seus frutos. Vamos lá. Está na época da colheita. Está na época de espremer as uvas. Vamos lá. Ele não deixou a terra desprotegida. Ele fez o valar, construiu a torre, que é sinal também. O valado é sinal de segurança, proteção. A torre é sinal de quê? De vigia, de espia, de alerta, de visão que alcança além da visão normal quando a gente está aqui sobre a terra. Em cima da torre a gente já vista muito mais longe. Então diz que o Senhor não deixou esse povo desprotegido. Mesmo ele saindo para longe, ele deixou toda a certeza de segurança. Ele disse: agora chegou a época de colheita, eu vou mandar alguns servos irem lá. E ele mandou seus servos até os lavradores. 35. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Foram 3 servos. 3 servos mortos. É como se fosse Moisés, Arão e Josué. Moisés, o autor da lei, o líder máximo até então para Israel. Arão, o sumo sacerdote, a autoridade máxima da religião. E Josué, o capitão, o sucessor de Moisés. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. 36. Segunda investida do proprietário. Ele insiste, porque ele é bom e misericordioso. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Agora é tipificado pelos profetas. Ele disse, mandou Moisés para esse povo da terra onde Deus mesmo fundou, porque o sustento daquela terra é Deus. Até hoje a gente sabe o deserto que é Israel, mas é um dos países mais prósperos do mundo e um dos países mais fortes para uma guerra, apesar de ser bem pequenininho, mas nação poderosa tem receio de qualquer conflito com Israel. E tanto que a gente vê recentemente, eles vão lá, atacam lá em outro país, e o país fica com aquele negócio de ameaça, mas não tem atitude, porque eles sabem que se eles mexerem com esse povo, o resultado é catastrófico. Então o Senhor deixou eles, deu a eles prosperidade. Então o texto nos mostra que o Senhor disse: agora eu vou mandar um novo grupo, porque Deus é bom, misericordioso, Ele insiste, Ele dá oportunidades. Ele abriu a porta e disse que ninguém pode fechar a porta que eu abro. E a porta da graça está aberta, e só Ele tem poder para fechá-la. Aleluia. Maravilha, meu Deus. Se vamos lá, vamos buscar o que é Bíblia. Aí chegou lá, simbologia dos profetas agora. Fizeram o que fizeram com Moisés. Moisés até morreu, perdeu o direito de entrar na terra da promessa por causa do povo.
tentaram acabar com o ministério de Arão, assim, que era coisa de família, foi para acertar de Deus com o povo de Deus, como sempre vitorioso, saiu, né? Josué também passou cada situação com aquele povo, mas ele foi perseverante, porque a salvação individual, servir ao Senhor é a opção individual de cada um de nós. E Deus envia, em outras palavras, os profetas, agora no contexto do Antigo Testamento, pela parábola de Jesus, diz: agora Deus mandou um grupo maior de servos, e esses servos também começaram a ser dizimados pelos arrendatários. Dizimados. Quantos profetas tombaram em Israel, nas praças, apedrejados, degolados, cerrados ao meio? Quantos homens, profetas e mulheres profetizam, foram rejeitados por Israel, pisoteados por animais? E Deus insistindo, porque Deus é amoroso, Deus ele é compassivo, Deus é Pai Todo-Poderoso, Ele ama os seus. Aleluia! Até quem não quer Ele como Pai, Ele ama. Até quem não quer, Ele ama. E Ele dá a oportunidade até o último momento de vida de cada ser humano nessa terra, que ele se arrependa, para que quando ele sair dessa terra, ele entre no repouso do Senhor e esteja em paz eternamente. Então, o texto aqui do 36 faz alusão aos profetas, mandou dos céus, o maior número. 37. Agora Deus vai dar sua cartada final, a última oportunidade a quem Ele ama. 37. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Quem é esse filho? É o nosso Salvador Jesus. Jesus estava ali falando em parábola, e agora ele fala dele mesmo, do Pai, diretamente do Pai e ele mesmo. E aqueles homens que estavam ouvindo. Então ele disse: eu vou enviar meu filho, e esses homens terão respeito. É meu filho, eles sabem que é meu filho, eles vão ter respeito por ele. Mas os lavradores, 38, vendo o filho, disseram entre si. Aqui eles fizeram uma reunião. Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemos-nos da herança. Viu aí? Esse agora a gente acaba com o filho dele, a herança é nossa, ele não vai ter como tomar, como se ele tivesse autoridade de, sabe assim, arrebatar, tomar o que é de Deus. E tem isso agora para nós atualmente. Existem homens e mulheres que têm essa mentalidade até hoje, que se acham dono da igreja, que se acham dono do povo de Deus, que é a igreja, pensa que manda, desmanda, e não sei o que lá. Eu conheço um pastor, na época eu congregava lá no campo, onde, quando ele disse essa palavra, eu estava lá. Ele, no estado do Mato Grosso, tinha um pastor, ele era muito requisitado para pregar, e ele não tinha muita papa na língua quando fala, né, de pregar o evangelho, de chamar a atenção de qualquer um que fosse. E esse pastor na época disse: esse pastor aí, ele nunca vai vir pregar na minha igreja. E tem uns pastores que têm essa maneira de tratar a minha igreja. E quem é dono da igreja? É só quem fundou ela. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, esse pronome de possessivo do Senhor, né, minha, meu, quando se trata da igreja, é o Senhor quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha Glória a igreja. Deus, aleluia. E eu lembro, ele disse isso: a minha igreja, esse pastor nunca vai vir pregar na minha igreja. E essa fala dele tomou conta do campo lá.
na época eu congregava na subsede, e a gente ouvia esse comentário, lá o pastor fulano de tal falou que o fulano de tal lá do Mato Grosso nunca vai enxergar aqui na igreja. E um belo dia esse pastor rejeitado, pregando aqui em Porto Velho, no púlpito, o Espírito Santo falou para ele que um pastor da região havia falado, proferido tais palavras. Ele disse: nem que o dono verdadeiro da igreja tenha que te tirar de lá. Se ele quiser, ele vai te tirar, e quando for o tempo dele, ele vai me levar e eu vou pregar lá. Porque ninguém pode tomar o cajado da mão do dono da igreja. Ninguém pode usurpar a igreja, não pode, não tem como, de jeito nenhum. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, esse pastor foi tirado de lá, literalmente tirado de lá, e não pastoreou mais, foi tirado da liderança de um campo, um dos mais próximos do estado de Rondônia, por causa da soberba. Pensa que pode usurpar a glória do Messias, que é o fundador da igreja. E pouco tempo depois que ele estava pregando lá, o pastor, que ele falou que não ia pregar, e voltou lá tantas e tantas vezes. Deus usava ele tremendamente em milagres para a glória do nome do Senhor. Então o dono da igreja é um só, é Jesus. Glória a Deus. Então, por último, ele enviou o seu filho e disse: olha, eles vão respeitar meu filho. Mas sabe o que fizeram? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, ou seja, com os outros eles disseram: ó, pronto. Mas com o filho eles fizeram uma reunião. Se reuniram, só vamos fazer assim, assim, assim com ele. E foi exatamente o que aconteceu. Eles lançaram mão do filho daquele proprietário e ele foi morto. Versículo 39. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Jerusalém. Jesus está lá, foi preso, e de dentro da cidade ele foi levado para fora da cidade para ser morto. Jesus já estava proferindo o oráculo de que os dias da sua morte estavam próximos daquela mensagem, daquele dia. Literalmente, Jesus estava vaticinando exatamente o que estava prestes a acontecer com ele. É como se outras palavras estivessem dizendo assim: olha, vocês vão ver daqui uns dias, eu vou ser arrastado para fora de Jerusalém, e lá fora eu vou ser morto. Então o 40 está escrito assim: quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Ele pergunta para aqueles homens que já estavam totalmente mal intencionados e cheios de inimigo na vida contra Jesus. Mas quando o dono da obra, o dono da igreja, o dono da vinha, o dono da terra, o dono do lagar vier, Aleluia! o que vocês acham que ele vai fazer com esses homens maus? Então disseram eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Foi o que aconteceu. Jesus foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, mas ele já havia falado também que aquele templo tão venerado por eles ia ser destruído, e na época da destruição de Jerusalém, com o tempo, não ia ficar pedra sobre pedra daquele grande monumento, e milhares e milhares iriam perder a vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Poucas décadas depois que ele foi morto fora de Jerusalém, e também fora de Jerusalém ressuscitou e entrou tantas e tantas vezes em Jerusalém ressuscitado, para a glória do nome dele, que é Deus, Senhor e nosso Salvador. Jerusalém foi destruído. Aquele povo mau que gritou: crucifica, crucifica, os que na época ainda estavam vivos e não tinham aceitado Jesus, na invasão daquele general Tito, todos morreram, foram destruídos, como o Senhor havia falado, porque o Senhor veio cobrar o que eles haviam feito com o seu filho Jesus. Então disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? Ou seja, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Ou seja, ele está dizendo: eu não sou aquela pedra de esquina agora,
Essa pedra rejeitada é a pedra que é a do ângulo, a do meio, do ângulo, que segura todo o arco da porta, montada por tijolos ou pedras. A do meio é que sustenta tudo isso. Eu sou essa pedra. Essa pedra que foi rejeitada. E tem um negócio: se não colocar pedra angular, toda a estrutura está comprometida e a qualquer momento ela pode cair. E Jesus disse: eu sou essa pedra que sustenta tudo. Eu sou a pedra elevada que sustenta toda a estrutura. Glória a Deus. Ele disse: quem rejeitar essa pedra, esse há de perecer, porque essa pedra foi colocada por cabeça no ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, 43, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Jesus falou para eles: vocês, para aqueles homens, o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Levante a mão e diga: graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E ao mesmo tempo esse graças a Deus com um ar de lamento. Por quê? No longo desses 2000 anos, quantos milhões e milhões de judeus morreram sem reconhecer Jesus como Salvador? E não existe salvação pela lei. A salvação é só por Cristo Jesus. Todo homem e toda mulher que confessa Jesus como Salvador e anda no propósito da vontade dele, esse tem direito ao seu reino eterno celestial. O Senhor disse: esse direito será tirado de vocês. Essa pedra que vocês rejeitam não tem problema. Existirá outros que vão aceitar essa pedra. E nós estamos aqui essa noite, século 21, porque aceitamos e reconhecemos essa pedra angular rejeitada por tantos milhões e milhões de outros seres humanos. Reconhecemos, aceitamos para a glória de Deus. 44, já vamos encerrar. Ele diz assim: quem cair sobre esta pedra vai se despedaçar, e aquele sobre quem a pedra cair ficará reduzido a pó. Quando diz, não tem como escapar. Se cair em cima da pedra, vai ter que se despedaçar. E se a pedra cair em cima de quem ela quiser cair, vai virar pó, vai virar farelo. Graças a Deus que essa pedra não caiu sobre nós e nem nós caímos sobre essa pedra, porque a igreja ela é fundada, ela não é atirada, ela não é jogada, ela não cai. A igreja ela é fundada, colocada, posta, alicerçada na rocha, na pedra que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Maravilha, Deus. Mas quem a pedra quiser consumir, ela consome, ela destrói, despedaça, faz virar pó. Agora encerramos o 45 e 46. Então aqueles príncipes dos sacerdotes e os fariseus, que eram os dois grupos que estavam ali, estando, pelejando com palavras de disputa, para tentar contra Jesus, tentar destruir Jesus, que eram os sacerdotes e os fariseus, ouvindo eles essas palavras, o que eles fizeram? Eles entendiam que Jesus falava exatamente deles. Então eles não eram cegos, ignorantes, eles sabiam, eles reconheciam. O Senhor está falando de nós. Nós somos esses homens maus, esses lavradores ruins. Nós é que rejeitamos essa pedra de ângulo. Nós é que vamos provar, do peso dessa pedra. E se cairmos sobre essa pedra, também vamos provar da solidez e resistência dessa pedra. E o que eles, olha, outra decisão encerram agora, que eles tomaram, depois de Jesus falar, pregar, ministrar, mostrar para eles o caminho da salvação pelo arrependimento e reconhecimento do enviado Filho de Deus. O que eles decidiram? Depois de tudo o que eles decidiram, e pretendendo prender, eles decidiram que nós vamos prender Jesus.
nós não aceitamos Jesus, nós não reconhecemos o Filho de Deus. A mesma Jesus tinha acabado de falar isso. O dono da vinha disse: agora eu mando o meu filho, e eles reconhecem o meu filho, e eles terão respeito pelo teu filho. E Jesus disse: eles prenderam o filho do dono da vinha, levaram para fora da vinha e destruíram o rapaz. Esses homens ouviram Jesus falar isso. Poucos minutos depois eles estavam decidindo o quê? Nós vamos prender. Mas não podemos prendê-lo agora, porque eles receavam o povo, porquanto tinha Jesus como um grande profeta, que foi verdade. Olha que situação, irmãos. Jesus ensinando para eles o caminho da verdade, Aleluia, Deus. mostrando para eles o caminho da salvação e o arrependimento para a salvação. E eles disseram: não queremos, não aceitamos, sabemos. É como se eles soubessem, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Até um centurião romano reconheceu Jesus. Ele disse: verdadeiramente, isso aí é o Filho de Deus. Mulheres estrangeiras, filho de Davi, olha, Senhor, tem misericórdia de mim, da minha casa. Ela está dizendo que eu sei, eu reconheço, ainda que eu não seja uma mulher hebreia, uma mulher judia, eu estou aqui como estrangeira, e eu reconheço que tu és o que a lei e os profetas falam que é o Senhor, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Quando os judeus, os mais simples da época, reconheceram Jesus como Filho de Deus e Salvador, alguns nobres também reconheceram Jesus como Filho de Deus, enviado e Salvador, e tinham respeito pelo ministério de Jesus como um grande e poderoso profeta. E eram pessoas que não tinham muito contato com a Torá, a lei de Moisés, ou Tanakh, que é o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Eles tinham muito por ouvia nas sinagogas, no templo de Jerusalém. Mas esses homens aqui, os líderes dos profetas, os fariseus, eram, como diz, a nata da inteligência, da sabedoria da lei da época. Eles disseram: nós não queremos isso, não, nós vamos empreender, nós vamos acabar com ele. Que triste. E ao mesmo tempo para nós, que satisfação, porque o Senhor falou: se vocês rejeitam a pedra, então tem mais gente que vai aceitar. E Jesus disse aos apóstolos para eles pregarem a palavra em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Confins da terra de Jerusalém somos nós, em distância. O Evangelho chegou até nós, Jesus Cristo foi pregado para nós, e nós aceitamos a Ele. Aleluia. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus, amém. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Bendito e santo é o nome do nosso Salvador. Venham todos à frente para a gente orar. Nós vamos estar encerrando o nosso culto. Que o Espírito Santo abençoe sua vida cada dia mais. Que o Espírito Santo lhe dê força para você perseverar na caminhada. Os dias são maus, são dias difíceis, são dias de muita prova. Os assédios de Satanás, com tantas e tantas propostas, atualmente está maior contra a humanidade. E se falamos da humanidade, que somos humanos, contra nós também. Mas se resistirmos olhando para o nosso Salvador, Glória a Deus, Jesus, aleluia. se Ele voltar agora, nós nos encontraremos com Ele nas nuvens, porque Ele é fiel. E Ele vai voltar. Como está escrito, ainda que pareça tardio aos olhos de alguns, a promessa dele está viva e Ele vem nos buscar. Levante a voz. Ore comigo. Bendito e eterno, soberano e maravilhoso. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Agradecemos ao Senhor, ó Deus vivo, porque o Senhor nos amou. Bem verdade é que a gente não sabe amar, mas o teu amor nos constrange.
E por esse teu amor, provamos um pouco o que é amar. Porque, falando a verdade, o Senhor, como um Deus santo, eterno, poderoso, inigualável, que não dá para sondar, para medir, para explicar, que a despeito do teu poder, teu tamanho, a glória do Senhor comparado conosco, verdade é que não existimos, porque o Senhor é soberano, o Senhor é infinito, o Senhor é santo, santo, eternamente puro, santo, repleto de glória, poder e majestade, aleluia. E nós somos pecadores, pó, somos pó desta terra, nós somos corrompidos, fracos, frágeis, aleluia. Mas nós provamos desse teu amor, porque o Senhor nos perdoa todos os dias. O sangue do teu filho, aleluia, todos os dias clama e exclama na tua presença, para que os nossos pecados sejam perdoados e tenhamos direito, aleluia, de que se o Senhor volta nesta noite, nos encontramos com o Senhor, ou que se sairmos dessa terra nesta noite, mesmo assim com o Senhor no céu nos encontraremos e entraremos para o teu repouso eterno e santo, aleluia. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa, Jesus, os nossos pecados. Perdoa, Jesus. Muitas das vezes nós somos egoístas. Muitas das vezes nós queremos ser melhor do que a outra pessoa, do que o nosso irmão, nossa irmã. Muitas das vezes nós suspeitamos mal do nosso próximo. Nos perdoa, Senhor. Olha para o sacrifício do teu santo e poderoso Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E pega uma gota desse sangue sobre a nossa vida. Pega uma gota desse sangue sobre a cabeça da minha irmã. Pega uma gota desse sangue sobre a cabeça do meu irmão. Pega uma gota desse sangue em minha cabeça, Jesus, e nos faz voltar para nossa casa uma vez mais, aleluia, justificados e santificados para a glória e para a louvor do teu santo nome. Nos dá mais do teu Espírito e nos ensina mais a amar e examinar a tua palavra. Vai conosco onde vamos ao sair daqui da tua casa. Nos leva de volta em paz, seguros e debaixo da tua proteção. Nos dá uma noite de paz, tranquilidade. Consola e conforta os corações. Continua na nossa vida e jamais retire o teu Espírito Santo da nossa vida e desta igreja. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Quem pode, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. E para os irmãos, continua orando para a irmã Margarete, família toda. Continue orando, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. Passamos por altos e baixos, perdas e conquistas, conquistas e perdas. E se nós dermos as mãos, ainda que não seja fisicamente falando, mas espiritualmente uns aos outros, nós vamos permanecer unidos, andando na luz como Jesus na luz está e tendo comunhão uns com os outros. E pode ter certeza que os nossos pecados estão sendo perdoados. Amém? Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Alma, Senhor, e adora Jesus, está encerrado. É receber a unção com olhos sobre a sua cabeça. Confio no Deus de lá, proteção de Deus, saúde e prosperidade do Senhor. Pessoa tua saúde, prosperidade e alegria do teu Espírito, em nome de Jesus. Confio no Senhor, milagre, bênção, saúde, resposta, prosperidade, multiplicação de glória. Cobre com teu sangue, tua filha, família, em nome de Jesus. Abençoa teu céu, guardando, livrando e protegendo.